Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Estamos hoje com mais uma dica especialmente para você. Antes de tratar diretamente desta dica de hoje, dica importantíssima, tá? Eu queria te fazer um pedido. Desde já, deixa aqui o teu like, curte esse vídeo e já compartilha. Eu sei que quase todos vocês, participam de grupos de estudo. Então pega esse vídeo, joga lá no teu grupo de estudo, manda lá para aquelas pessoas que você acredita que precisam de fato desse conhecimento, que precisam dessa informação. A dica de hoje está relacionada ao ponto da fiança. Fiança no processo penal. Vamos ser mais específicos, tá? Vamos trabalhar aqui com o ponto. O delegado de polícia, ele pode arbitrar fiança? Se sim, em quais situações? E lembra, tá? Antes de mais nada, se você ainda não me segue, me acompanha lá nas redes sociais, segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui, abaixo aqui desse vídeo. E aí, claro, participa da lista de transmissão. Lembra sempre, mande o seu nome para este número de WhatsApp, tá aí na tua tela, que aí eu vou fazer o teu cadastro e sempre que surgir um vídeo novo, você vai receber diretamente, além, claro, de receber o link lá do meu canal do YouTube. A grande questão aqui é, Júlio, o delegado de polícia, ele pode arbitrar fiança? O delegado de polícia, ele pode conceder fiança? Você vai responder de forma categórica na sua prova que sim. Mas veja, dizer sim, ponto, todo mundo sabe. Você precisa aqui entender, o que é que eu quero que você leve para a sua prova, quais são os fundamentos e onde é que eu quero chegar. Vejam só, quando a gente aqui faz o questionamento, o delegado de polícia ele pode conceder, pode arbitrar fiança, você vai lembrar de que, sim, com as mudanças produzidas pela Lei 12.403 de 2011, esta lei ficou conhecida como a Lei das Prisões, tá? Ela reformou vários dispositivos dentro do Código de Processo Penal. A autoridade passa a ter a atribuição, a autoridade policial passa a ter a atribuição para conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Qual é a importância que eu já preciso extrair aqui dessa informação? O Código de Processo Penal, ele afasta o critério anterior. Quando a gente fala em delegado de polícia, em autoridade policial, e volta no tempo, a ideia era, eu trazia para a autoridade policial o critério qualitativo. Júlio, como assim o critério qualitativo? Na hora do delegado arbitrar ou não, na hora de eu verificar se o delegado pode ou não arbitrar, conceder fiança, eu analisava a qualidade da pena. Se o crime era punido com prisão simples, com detenção, com reclusão, eu analisava esses aspectos. Veja que antes, se o crime fosse punido com reclusão, por exemplo, a autoridade policial, o delegado de polícia não poderia arbitrar fiança. Era a disposição que eu tinha na antiga redação do artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. Percebe que esse dispositivo ele foi revogado. A redação atual do artigo 322 dispõe quanto ao critério quantitativo. Então, a gente afasta o critério qualitativo e hoje adotamos o critério quantitativo quanto à questão do arbitramento de fiança por parte do delegado de polícia. Então, quando alguém te questionar, o delegado de polícia ele pode arbitrar fiança? Sim. Primeiro, eu preciso observar se o crime ele é afiançável. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Claro que o crime precisa ser afiançável, porque se eu estiver diante de infrações, de crimes, de delitos inafiançáveis, nem o juiz pode, nem o próprio juiz ou magistrado vai poder. Beleza? Olha só, o critério hoje é o critério quantitativo. O que me interessa é a quantidade de pena, é a quantidade. E nesse aspecto, eu vou me preocupar com a pena máxima do crime no caso concreto. Tudo bem, então? Então, observa, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Não seja superior a 4 anos. Lembra, tá, pessoal? O tipo penal ele vai trazer lá uma pena mínima, lembra? E uma pena máxima. No nosso caso aqui, o que me interessa é a pena máxima. Exemplo, vou trazer várias situações, tá? Mas o artigo 155, caput
do Código Penal, ele vai trazer lá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. O detalhe é que se você pega lá, né, o crime de furto, ele vai trazer lá e multa. Neste momento, eu vou analisar que não me importa aqui a qualidade da pena, não me importa aqui se tem multa, o que vai me interessar é essa pena máxima, é a pena aqui de 4 anos. Júlio, e se essa pena ela for superior a 4 anos? Olha só, nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu preciso lembrar? O delegado pode arbitrar fiança? Sim, desde que o crime seja afiançável. Segundo ponto, a pena máxima daquele crime não pode ser superior a 4 anos. Toda a questão que você pegar, primeiro contato é o crime é afiançável? Sim, passa para o segundo ponto. A pena máxima para esse crime, ela é superior a 4 anos? Não. Se não, o delegado ele vai poder. Tranquilo? Vamos aqui, né, lembrar da Constituição Federal. E a Constituição ela traz para a gente quais são as infrações inafiançáveis. Olha só, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Veja, o Código de Processo hoje ele copia e cola a Constituição, basicamente. Lembra, primeiro ponto, racismo inafiançável. Segundo, a lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Traduzindo, são inafiançáveis os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Lembra lá? Os crimes hediondos e os assemelhados, equiparados a hediondos. Lembra? TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Lembra lá? TTT, tráfico, tortura e terrorismo, são crimes assemelhados, são crimes equiparados a hediondos. Tudo bem? E ainda no texto constitucional, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Como eu te falei, o Código de Processo Penal, com a reforma de 2011, ele copia a Constituição nesses pontos, tanto que hoje a gente abre, coloca aí meu diretor, o artigo 323 e ele dispõe que não será concedida fiança. Se eu leio o artigo 323, eu não encontro qualquer novidade. Ele vai dizer no inciso 1, nos crimes de racismo, ótimo, a Constituição já me dizia, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e terrorismo, olha aí, ó, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, né? Tortura, tráfico e terrorismo, e nos definidos como crimes hediondos. Então, para facilitar na hora da prova, você vai lembrar crime de racismo inafiançável, os crimes hediondos e os equiparados, tá? Tortura, tráfico e terrorismo. E o inciso 3º, nos crimes cometidos por grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Veja, então, que neste momento a gente faz o fechamento de quais são os crimes inafiançáveis. Depois disso, eu agora quero exemplificar trabalhando com um caso concreto. Tá bom? Eu quero aqui que a gente, em conjunto, responde, participa, deixa o teu comentário aqui no vídeo, inclusive, tá? Dando, inclusive, sugestões para as próximas dicas e o que tu tá achando. Deixa aqui tua crítica, deixa também o teu elogio. É sempre muito bem-vindo. Olha só esse tipo penal. Eu tenho aqui o furto. Tá aí, ó, nome iuris, furto. Preceito primário, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Neste momento, eu preciso fazer a primeira pergunta. O crime de furto, ele é afiançável? Sim. Primeiro ponto é eu observar, é afiançável. O crime, ele é afiançável. Então, lembra lá, tá? Eu tenho que observar se o crime, ele é afiançável. Sim. Segundo ponto, eu vou analisar aqui a pena máxima. Pena máxima. Pena máxima. Qual é a pena máxima, Júlio? 4 anos. 4 anos. Lembra, tá? Que não me interessa a qualidade, se é reclusão, se é detenção, se é prisão simples. Não me interessa se tem multa. O que me interessa aqui é a pena em abstrato. No caso aqui, a pena máxima, 4 anos. Então, aqui eu vou colocar
sim, o delegado ele vai poder arbitrar. Se alguém te questionar, o delegado pode arbitrar a fiança para o crime de furto? Olha só, se eu só perguntei crime de furto, você vai presumir que é o furto simples. Um furto qualificado, em que a pena do artigo 155, parágrafo 4º, remete a uma pena de 2 a 8 anos, apesar de ser afiançável, pelo menos em regra, tá? Tirando situações ali, né, que transformam o crime em crime hediondo. Qual é o ponto? O delegado vai poder arbitrar a fiança nesse caso? Não. O crime é afiançável? Sim. Passei pelo primeiro filtro. Segundo filtro, pena máxima até 4 anos. A pena do furto qualificado é 2 a 8. O delegado ele não poderia. Beleza, então? Próximo ponto. Crime de roubo. Ele tem aí, ó, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Não importa, tá, se é reclusão, detenção ou prisão simples, o que vai me interessar é isso aqui. Vejam, pena de 4 a 10. Opa, pena máxima 10 anos. Então, ainda que você considere, o crime de roubo, ele é afiançável, pelo menos em regra, o delegado vai poder arbitrar? Não. Veja, o delegado vai poder arbitrar? Não. Pena máxima ultrapassou 4 anos, delegado descarta aí, não pode arbitrar. Vejam só, apesar do crime ser afiançável, imagine que você tem uma modalidade do crime de roubo, a gente tem, né, modalidades ali que são hoje configuradas como crime hediondo, mas imagine uma situação em que o crime não seja considerado hediondo, crime afiançável. O delegado vai poder arbitrar? Não, mas o juiz ele pode. O juiz ele pode. Tudo bem? Olha um crime comum em prova, apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Reclusão de 1 a 4 anos. Lembra de fazer aquela primeira pergunta. O crime é afiançável? Sim, apropriação indébita é um crime afiançável. Segundo ponto, qual é a pena máxima para este crime? 4 anos. Se a pena máxima é de 4 anos, sim, o delegado pode arbitrar. Se o sujeito ele for ali, né, imagina, preso em flagrante pelo crime de apropriação indébita, chegando na delegacia, o delegado sim vai poder arbitrar a fiança, desde que, claro, né, não esteja aí outros requisitos, né, no caso concreto, né, imagina aí, né, os requisitos de uma prisão preventiva, por exemplo. Em regra, no mundo abstrato, é isso que a gente precisa saber na prova. A prova vai perguntar, o delegado neste caso tem atribuição para arbitrar a fiança? Sim, lembra disso, tá bom? Próximo exemplo que eu trouxe, receptação. É um crime muito comum também, né, cobrado aí na tua prova. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Pena aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos. Lembra, receptação, crime afiançável? Sim. Pena máxima 4 anos, delegado pode arbitrar? Também sim. Veja que chega um momento que fica repetitivo. E eu trago aqui vários casos, né, para você poder internalizar. Vamos agora colocar um grau maior de dificuldade. Próximo crime, tráfico ilícito de drogas. Tráfico ilícito de entorpecente. Artigo 33, percebe aqui, ó, da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Eu tenho aqui a pena de reclusão de 1 a 15 anos. Ou melhor, né, de 5 a 15 anos. De 5 a 15 anos. Eu te pergunto, o delegado de polícia nesse caso vai poder arbitrar a fiança? Não. Não. Júlio, quem é que pode nesse caso? Ninguém. Ninguém. Júlio, mas tu disse a mim que se a pena máxima ultrapassar 4 anos, quem vai poder é o juiz. Eu disse a você, se a pena máxima ultrapassar 4 anos, quem pode é o juiz. Entretanto, eu disse a vocês que quando a gente quiser responder uma questão que trate da fiança, do arbitramento em si, eu primeiro tenho que passar pelo primeiro filtro. O primeiro filtro é a primeira pergunta: este crime ele é afiançável? Não. Este crime ele é afiançável? Não. Não cabe fiança para este caso aqui, para o tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é um crime inafiançável. Se ele é inafiançável, eu nem vou para o segundo. Eu nem vou para a segunda pergunta. Eu nem vou cogitar perguntar se a autoridade policial ou a autoridade judicial podem arbitrar a fiança, porque eu estou diante de um crime inafiançável. Tudo bem? Agora eu quero tratar de um ponto que leva muita gente a perder questão. Essa é a dica fundamental desse vídeo de hoje,
que vai fazer com que você me diga aqui ao final se isso foi relevante aí para o seu estudo ou não. E essa dica envolve, olha só, a Lei 11.340 de 2006, nada mais, nada menos do que a Lei Maria da Penha. O que ocorre? A Lei Maria da Penha é de 2006. O que acontece é que em 2018, o legislador, ele cria um novo tipo penal. O legislador, ele cria um novo tipo penal. Sempre houve, né, uma grande crítica em relação ao sujeito que descumpria uma medida protetiva de urgência. O sujeito, ele descumpriu uma medida protetiva de urgência. Só que aí se discutia muito, né, se isso gerava um crime ali de desobediência ou não. E o STJ sempre entendeu que não. A grande questão é que hoje o legislador ele tipifica uma conduta dentro da própria Lei Maria da Penha. Foi a inclusão, bota na tela, do artigo 24, letra A. A gente tem aqui, ó, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O artigo 24A, então, ele vai tratar para a gente, né, do descumprimento de medida protetiva de urgência. E ele diz, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Vamos supor, pegar um caso concreto, em que o sujeito, né, ele imagina que ele praticou alguma conduta, e aí o juiz, ele foi lá e aplicou uma medida protetiva de urgência. Imagina um afastamento do lar, por exemplo. E aí aquele sujeito, ele em determinado dia, ele está lá, né, batendo lá na porta, né, da sua companheira, imagina, daquela vítima, daquele crime que gerou a aplicação, sim, das medidas protetivas de urgência prevista ali na Lei Maria da Penha. Imagina que nesta situação, nesse contexto, imagina que os vizinhos, né, a população ali de forma geral, ou a própria polícia surpreende aquele sujeito ali, e aquele sujeito ele seja preso em flagrante. Imagina, alguém liga para a polícia chega ao local, prende o sujeito em flagrante, conduz esse sujeito até a delegacia e chega para você, delegado. Você, como delegado, vai lá e lavra o auto de prisão em flagrante. Chega para o sujeito e diz, né, estou aqui lavrando o seu auto de prisão. E ele olha para você e diz, doutor, auto de prisão em flagrante? E qual foi o crime que eu pratiquei? E você, delegado, vai dizer, você acaba de incorrer no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Você descumpriu uma decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na própria Lei Maria da Penha. E o sujeito olha para você e diz, oxente, isso é crime? Sim, desde 2018. Lembra lá, né? Porque ele ia alegar, porque não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tudo bem, o crime existe. Está tipificado no artigo 24A da Lei Maria da Penha. E o sujeito olha para o delegado e diz, doutor, e qual é a pena desse crime? E aí o delegado vai dizer, meu amigo, calma, a pena ela é uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Imagine que o sujeito diz, pena máxima 2 anos, doutor? 2 anos apenas, senhor delegado? E aí o delegado diz, sim. E ele faz, oxente, arbitre a fiança aí. Arbitre a fiança que aí eu vou pagar. Eu vou pagar. E aí é que está o detalhe. O teu examinador vai perguntar, candidato, neste caso, o delegado pode arbitrar a fiança. E para eu saber se ele pode ou não, eu tenho que preencher aqui alguns requisitos. O primeiro ponto é, este crime, bota na tela, este crime, ele é afiançável? Sim ou não? Este crime, ele é afiançável? Sim. Esse é o primeiro ponto. Este crime, lembra, ele é afiançável. O crime que trata o artigo 24A, que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência, sim, é afiançável. Se eu te desse apenas essa informação e eu fosse para o segundo questionamento, muitos poderiam errar, porque eu iria para o próximo. Próximo ponto é, a pena máxima desse crime ultrapassa 4 anos? Se sim, delegado não pode arbitrar. Se não, delegado pode arbitrar. Só que aqui é onde está, né, o diferencial. É agora que você vai fazer uma observação. O delegado pode arbitrar a fiança, sim ou não? Olha só quando alguém te perguntar, de forma genérica. Delegado pode arbitrar a fiança, doutor? Sim, desde que o crime seja afiançável e a pena máxima não ultrapasse 4 anos. É a regra, mas eu tenho uma exceção, que é justamente este caso aqui. Observa só. Por opção do legislador, o parágrafo 2º diz pra gente, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
apenas a autoridade judicial, olha só, poderá conceder fiança. O crime é afiançável? Sim. Apesar da pena não ultrapassar 4 anos, a pena de 2 anos apenas, o delegado ele não vai poder arbitrar a fiança. Tudo bem? Então, o que é que você vai anotar e o que é que você vai extrair dessa nossa dica de hoje? Anota aí. Delegado pode arbitrar a fiança, doutor? Pode, doutora? Sim. Primeiro requisito, o crime precisa ser afiançável. Segundo requisito, a pena máxima para aquele crime não pode ultrapassar 4 anos. Com exceção, salvo se eu estiver tratando do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto aqui no nosso artigo 24A do Código de Processo Penal. Tudo bem então, pessoal? Então lembra lá, da gente fazer aquelas perguntas, aquele nosso questionamento. Só que depois de tudo isso, eu quero te trazer um ponto aqui. Eu quero trazer aqui para vocês um questionamento. Vejam só. Eu não estou afirmando que com a incidência da Maria da Penha, eu afasto a possibilidade do delegado arbitrar a fiança. Não é isso. Júlio, foi constatada uma situação que envolve a aplicação, sim, da Lei Maria da Penha. É possível arbitramento de fiança por parte do delegado? Sim. O que não pode, a exceção aqui é para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, deferida lá, por um juiz, e aí não importa. Vê que interessante. Não importa. Parágrafo 1º. A configuração do crime, para configurar o crime, independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Imagina, uma situação lá, um juiz de plantão, coisa do tipo. Foi um juiz civil, foi um juiz criminal que deferiu a medida, não importa, vai sim ser possível a configuração deste crime. De novo, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Aí qual é o ponto que eu quero aqui observar com vocês? Vamos imaginar que eu esteja aqui diante desta situação aqui, crime de lesão corporal. Lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O crime de lesão corporal é afiançável? Sim. A pena máxima ultrapassou 4 anos? Não. O delegado pode arbitrar. Júlio, mas não tem exceção não? Tem, uma só, que não é o caso aqui. A exceção não é para o crime de lesão corporal. Olha só que interessante o parágrafo 9º, que trata aí, da lesão no âmbito da violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Detenção de 3 meses a 3 anos. Olha o que eu vou te perguntar. Candidato, candidata, este crime é afiançável? Sim. Lesão corporal é um crime afiançável. Doutor, doutora, mas foi aqui, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Imagina, por exemplo, foi uma situação de violência doméstica, eu me utilizando de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade. O delegado pode arbitrar? Sim. Para o delegado arbitrar a fiança, primeiro requisito, crime afiançável. Segundo requisito, pena máxima não ultrapassar 4 anos. E o terceiro ponto é, desde que não seja o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que trate do descumprimento de medida protetiva de urgência. Por que isso? Olha essa questão. Vê essa questão. Considere o cometimento do crime de lesões corporais pelo marido contra a esposa, no contexto da violência doméstica. Para aí. Não é porque eu estou no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher que eu estou excluindo a possibilidade do delegado arbitrar fiança, que eu estou retirando a possibilidade do delegado arbitrar fiança. Não é isso. Não é isso que eu vou observar. A única questão aqui que envolve a Maria da Penha, que o delegado não pode, é a situação lá do artigo 24A, pelo amor de Deus, lembra disso. Eu vejo muito aluno confundindo isso aqui. Muita gente boa errando porque pensa, eita, se envolver Maria da Penha, só quem arbitra é o juiz. Não! Se for o crime do artigo 24A, do descumprimento de medida protetiva de urgência, aí realmente, no caso ali, da afiançabilidade ser possível, só o juiz vai poder arbitrar. Mas aí segue. Violência doméstica, ele trouxe aqui o parágrafo 9º do artigo 129, pena 3 meses a 3 anos. Posto isso, segundo o Código de Processo Penal, é cabível arbitramento de fiança, letra A, pelo delegado de polícia. Certíssimo.
É cabível pelo delegado de polícia? Sim, pessoal. O crime é afiançável e a pena máxima não ultrapassa 4 anos. O crime é afiançável e a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Ele diz apenas pelo juiz, não, né? O juiz pode e o delegado também. O valor fica para uma próxima oportunidade, né? A gente trabalhar com os valores, mas não seria, né, de 10 a 200. Aqui, né, para você, né, anotar, seria de 1 a 100 salário. Se também houver crime de racismo, se for a prisão, né, convertida em prisão civil, não tem nada a ver aqui, né? Lembra aí, questão muito boa, e eu vejo muita gente errar questões como essa por confundir e achar que a Lei Maria da Penha excluiu qualquer possibilidade do delegado arbitrar fiança, e não foi isso que aconteceu, não foi isso que ocorreu. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. É feito, eu costumo dizer, né? Veja, a sua preparação, ela não é fácil, ela não é simples, mas a gente aqui tenta, né, te trazer o melhor caminho, traçar, né, as estratégias e, claro, faz com que esse vídeo ele chegue ao maior número de pessoas que você considera, inclusive, né, que precisa sanar essa dúvida. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima dica.